Bom dia. Muito obrigada, Sandra. Bom dia, pessoal. Bom dia. A maioria das pessoas eu acho que me conhece. Eu sou a Sandra Cristina, do Programa de Gestão de RH no Varejo. E hoje eu estou muito feliz com a presença de vocês, porque eu sei o quanto é complicado vir aqui com chuva, com problema elétrico no metrô. Então eu só tenho a agradecer, a nossa equipe toda tem a agradecer. Nós fizemos esse evento com muito carinho. Muito carinho. A nossa palestrante, a Simone, que está lá no Fundo de Relações Institucionais, a nossa gerência, o pessoal de apoio de TI e o pessoal da secretaria. Então, a gente faz isso com muito carinho para ter vocês aqui conosco, porque um dos objetivos do projeto é esse, gente, é estar próximo de vocês, olho no olho. Eu também sou de há muito tempo. Isso que a Sandra falou de associação é muito interessante para a gente que é profissionais de RH. Né? Nós podemos ter uma gama de benefícios para o nosso empregador e também para os nossos colaboradores. Fomentar o nosso RH, isso é muito importante. Um benefício que você concede e você não precisa pegar dinheiro do bolso do seu empregador. Você fornece isso para o seu colaborador e com isso você fomenta o RH. Né? Hoje em dia a gente sabe o quanto está difícil manter, o quanto está difícil recrutar. Nos nossos outros eventos nós falamos bastante disso, do recrutamento e seleção. Quem faz recrutamento e seleção aqui? A maioria, né? A maioria. Então a gente sabe das dificuldades, a gente estava conversando agora ali no café, na verdade, das dificuldades que a gente tem muitas pessoas que pode apoiar os nossos parceiros. Então é isso. Um dos nossos objetivos, quando eu ligo para você, a maioria aqui foi eu que comecei. Né? E eu insisto, eu quero falar lá com o RH, está ocupado, eu ligo no outro dia. Por quê essa insistência? Porque nós pretendemos trazer informações, discutir informações. Ninguém aqui está querendo dar nada pronto, porque não existe milagre. Não existe. Nós de RH sabemos as nossas demandas, o que a gente passa em folha de pagamento. Tem departamento pessoal aqui? Perfeito. Então a gente sabe que a gente faz DP, a gente faz gestão de pessoas, a gente faz recrutamento, a gente fica na porta da loja, põe o papel, busca não sei o quê. Então, isso, eu também trabalhei em varejo, sou de RH há muitos anos e trabalhei em varejo também. E para mim é um prazer, gente, é um prazer poder estar aqui. E vocês estando aqui é o que fomenta. É o que gira a nossa roda. Então, toda vez que eu ligo para vocês, eu falo, gente, dá opiniões de temas. A gente faz os boletins, o Tiago aqui, ele executa esse papel junto com a gente para fazer os boletins. Esses boletins, eles dão orientações mensais. A gente fala de temas atuais de RH. Participem. Às vezes eu mando para vocês, pessoal, nós vamos fazer o boletim. Vocês têm algum tema que vocês querem conversar? Porque às vezes o tema que eu tenho para fornecer não é necessário para vocês. Talvez tenha outros temas que sejam mais importantes, mais relevantes. A gente está aí para isso, tá? Para receber opinião. Isso é gratuito. Isso é informação e isso não tem preço. Esse processo não tem preço. Porque hoje em dia as informações elas estão aqui, enquanto nós estamos conversando, tem 100 milhões de informações rodando diferente a todo momento. E nós temos que estar atualizado, o RH tem que estar atualizado, o RH tem que fazer um trabalho bacana. Seja, gente, quando eu falo RH, gestão de pessoas, às vezes as pessoas que não têm um RH com muitos participantes, com muitos colaboradores, Sandra, mas eu nem tenho um RH, eu fico lá atrás da loja, numa salinha, eu trabalho direto com contábil. Isso acontece. Quantas pessoas aqui estão dentro disso? Né? Então, não importa. Você faz o papel da gestão de pessoas da sua empresa. Eu sei que tem empresas aqui que têm RHs grandes, como a sua empresa, outras empresas. E tem outra empresa que não. Está todo mundo na mesma situação. Está todo mundo precisando de informação. Está todo mundo precisando de um monte de detalhes para ajudar nas nossas demandas. E é isso que o programa de gestão de RH prevê. É um dos nossos objetivos. Estarem próximos. Usem e abusem. Liguem. Críticas, sugestões. Nós estamos aqui para crescer junto. Tá?
para falar isso, porque tem algumas pessoas que ainda não me conhecem, por isso que eu falei de novo tudo isso. Mais uma vez, muito obrigada. Os nossos encontros são bimestrais, os nossos folhetins são mensais, participem, tá? A nossa manhã vai ser maravilhosa. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o quê? Quem aqui já ouviu essa frase? Nossa, mas o RH, o departamento pessoal, é um departamento de custo. Só sai dinheiro dele. Quem é que já ouviu isso? Pode levantar a mão. Eu acho que 90%, a nossa própria palestrante, 90%. Então, assim, a gente fica, como assim? O nosso departamento é só de custo? É claro, tem que ter um departamento para sair a folha de pagamento, os encargos, o social. A gente sabe disso, como não? Só que o que o nosso departamento tem de representatividade perante o nosso empregador, isso é muito importante, isso é fundamental, esse é o nosso trabalho. E a gente tem que acreditar, gente, por mais difícil que esteja, mais complicado que teve, depois da pandemia a gente teve que se reinventar. A gente se reinventou em tudo, em seleção, em treinamento, em gestão, muita coisa, em trabalho home, mil coisas que a gente teve que se reinventar. E as coisas deram tão certo que elas estão acontecendo até hoje. Tem coisa que não voltou ainda. E a gente fala, nossa, não voltou, mas está tudo bem. Está funcionando, tem coisas que estão funcionando e é isso. E a gente tem que se especializar nisso, e a gente tem que se atualizar nisso. A gente tem que fazer uma gestão boa para ter bons resultados para nós, como profissionais, e para a nossa empresa. Quando você abraça uma causa, você abraça de verdade, você acredita que ela vai dar certo. Gente, é 50% garantido que dá. Nós acreditarmos no nosso trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. A relação de custos e lucratividade dentro do RH. O nosso dia vai ser para falar isso. Depois, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, porque eu gosto de deixar as pessoas cientes do que vai acontecer. Nós vamos dar uma paradinha para o café. Depois nós vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida que eu vou passar. Está dentro do folheto que foi entregue para vocês. Uma avaliaçãozinha. Vocês vão fazer essa avaliação e, através dessa avaliação, nossa palestrante está cedendo um livro sobre liderança. Liderança na gestão de pessoas. Tá bom? E no final vocês estão convidados a conhecer a nossa casa, a conhecer a nossa empresa, a conhecer as nossas instalações. Quem é que já fala com o jurídico aqui? Vocês conhecem com quem vocês falam? Que bom! Hoje vocês têm... Você não conhece? Elisângela. Isso, a doutora Elisângela. Então, assim, esse pessoal do jurídico é o pessoal que faz a nossa convenção. Então, eles têm expertise. Vocês estão muito bem assessorados. Só que é legal, você conversa com uma pessoa e não sabe a carinha dela. Hoje vocês têm oportunidade de conhecer a nossa casa, nossas instalações, o nosso departamento jurídico, a nossa ISO, que é a medicina. Quem tiver no final disposto a dar uma chegadinha nos andares comigo, com a Simone ou com o Henrique, estamos à disposição, tá? Já falei bastante, mas vocês não sabem a alegria que eu estou de tê-los aqui. E eu agradeço de coração, porque eu sei que não é fácil sair da empresa, falar com o nosso gestor, que nós vamos ficar 3 horas fora, pegar chuva, e eu sei que hoje tem problemas técnicos no metrô. Então o agradecimento é triplo. Muito obrigada. Agora eu vou deixar a palavra para a Fabiana, que é da Tenve. Ela tem expertise em consultoria em RH e está aqui para auxiliar a gente. Se vocês precisarem de alguma coisa, é a nossa parceira. Muito obrigada. Bom dia! Bom dia! Ótimo! Com esse friozinho, essa garoa fina. Então, também agradeço em nome da Tenve Empresarial, essa rica oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês, debatendo, e compartilhando um pouquinho do conhecimento sobre o papel importantíssimo, fundamental, que cada uma de vocês aqui exerce no dia a dia. Eu vou me apresentar rapidamente, para que vocês me conheçam um pouco
Mas antes, como muito bem a Sandra pontuou, nós vamos falar um pouquinho dessa relação. Porque ainda existem muitos lojistas, varejistas, que acreditam que o departamento pessoal de RH é sinônimo de custo. A gente vai tentar aqui nesta manhã desmistificar, né, e fornecer informações, um pouquinho de conhecimento, para que vocês argumentem que não é custo, é um investimento. E eu acredito muito que o capital financeiro, ele só é obtido através do capital humano. Então, as pessoas como centro de toda e qualquer empresa, loja, organização. Enquanto nós, RH, não conseguirmos, não é, acreditar nisso e divulgar isso dentro da nossa realidade, como a Sandra muito bem pontuou, nós seremos sempre olhados como custo. E eu quero provar para vocês aqui, inclusive com alguns dados da experiência que eu trago, que é investimento. Pessoas não são custos. Elas são o maior investimento que uma empresa deve fazer dentro da sua realidade. E também vamos esmiuçar um pouquinho das ferramentas, né? Quais são as ferramentas que a gente pode encontrar para que a gente possa fazer o RH, o DP, ser esse auxílio para a gente alavancar melhores resultados. Porque senão... Obrigada. Porque senão, o que acontece? Nós vamos sempre sermos este sinônimo dentro das empresas, né? Então, só trazendo logo um dado inicial para a gente começar o nosso bate-papo. 2020, quem lembra desse fatídico ano difícil? Desafiador, né? De pandemia. Quando a gente pensa no 2020, a gente também associa a crise, mas eu vou trazer um dado para vocês que nas melhores empresas para se trabalhar, não só aqui no país, mas no mundo, enquanto o PIB do Brasil, né, teve queda de 4,1%, as melhores empresas para se trabalhar no mundo tiveram um crescimento, em especial trazendo um dado do Brasil, em faturamento resultado de mais de 9,3%. Para dizer que onde se existe um ambiente de alta confiança, onde existe conexão, em especial de líderes em relação a liderados, o lucro acontece. E a gente percebe nas últimas pesquisas de clima, né, dessas empresas melhores de se trabalhar, que sempre a lucratividade acontece. Porque existe um aumento de engajamento do colaborador, um aumento da produtividade e pelo menos 3 vezes mais de lucro nas empresas que investem, de fato, em capital humano, né? Mas só para a gente fazer mesmo a abertura. Então, muito prazer, né? Eu sou Fabiana Ramos, eu tenho aí mais de 20 anos de vivência nas áreas comercial, marketing e RH. Eu me apaixonei pelo varejo de uma maneira que, antes de me formar como advogada em direito, eu enveredei pelo caminho do varejo, me apaixonei por essa loucura que é vendas, né? Treinar, capacitar pessoas. Acabei, então, indo por este caminho da consultoria empresarial, treinando e capacitando esse país afora, né? E também como franquias, que eu passei por 12 anos nessa experiência, acreditando que, realmente, o resultado financeiro só vem através das pessoas. Então, eu abri mão da minha formação jurídica para me especializar no varejo. E aí eu entendi que eu precisava fazer uma especialização em marketing, vendas é marketing, não é? E, sem dúvida, outra em recursos humanos. Então, se eu tivesse essa formação em gestão de pessoas, juntamente com o comercial e o marketing, eu conseguiria ajudar mais e mais empresas a terem
o tão sonhado lucro. Então, desde 2016 também eu sou mentora de carreira, ajudo aí, né, os empreendedores, lojistas e também colaboradores líderes a se encontrarem dentro deste universo e se capacitarem, desenvolver as competências cada vez mais e mais. E eu sou já há 3 anos certificada trainer da Great Place to Work. Alguém conhece a GPTW? Essa empresa que eu comentei, né, e trouxe um dado importante de pandemia, que é a empresa que capacita líderes e alta liderança para tornarem o seu ambiente, né, esse excelente lugar para se trabalhar. Então, talvez eu traga também na minha fala, vocês vão perceber alguns dados, né, porque a Great Place to Work está em 109 países, certificando as melhores empresas para se trabalhar. E como é que é uma empresa excelente para se trabalhar? É aquela que tem foco nas pessoas. Não existe outra maneira. E aí, só para quem não conhece muito, explicando, é feita uma pesquisa de clima nas empresas, onde os colaboradores respondem sobre os pilares, né, de gestão de pessoas dentro da empresa e da organização. Então, são os colaboradores que vão certificar ou não aquela empresa como excelente para se trabalhar. Por que eu escolhi, né, Sandra, o livro Great Leader to Work para presentear vocês? Porque o nosso CEO fez essa leitura durante os anos de atuação e ele entendeu que vocês, que são líderes deste departamento tão importante, que são os responsáveis por promover esse excelente ambiente de trabalho, né? Então, eu trouxe esse livro que vai dizer como tem que ser o líder, esse gestor de RH que, de fato, cria, fomenta, alimenta esse excelente ambiente de trabalho. Vamos ver depois quem vai ganhar, né, Sam? Então, muito prazer, né? E aí eu só trouxe um pouquinho do que a Tenvi faz. Nós somos, sem dúvida, começamos como especialistas no varejo, né? Atuando em diversos segmentos. E aí, a nossa consultoria no comercial, comunicação e marketing, franquias, recursos humanos e, como eu disse, e é minha grande paixão, né? Mentoria para líderes e empreendedores. A gente tem os projetos de consultoria de gestão, tanto no comercial e marketing, como em gestão de pessoas RH, palestras técnicas e motivacionais, e com o auge, né, da questão da pandemia e pós-pandemia, eu, na minha época, que já treinava, viu, meninas? As pessoas do Brasil e do mundo por Skype. Quem conhece Skype? Antes da pandemia, eu já era meio que pioneira nessa arte. E aí, até nas franquias internacionais, enfim, com algum apoio de tradutores, eu treinava as equipes de vendas das lojas das franquias por Skype. E quem diria, veio a pandemia, e aí eu migrei muito para estúdios profissionais para poder gravar meus treinamentos em vídeos, né? A famosa educação à distância, quem conhece? E aí eu consigo chegar, né, em vários cantos do Brasil e até do mundo com essa tecnologia. Então, foi muito interessante, porque quando começou aquela coisa, Teams, ai, o Zoom, como é que eu faço aqui? Gente, é igual Skype. Mas é claro que hoje a gente tem, né, recursos tecnológicos que, por exemplo, eu treino às vezes uma DASA, uma FedEx, uma Harald, uma Sabesp, 300 pessoas me assistindo, online, interagindo, e hoje eu consigo promover, por exemplo, discussões em grupos, né, Simone? Com um clique. E é deliciosa essa viagem, né? Com um clique, eu divido o Brasil todo, o mundo, em salas, e a gente interage e leva, né, essa partilha de conhecimento a todos. Então, a tecnologia também está aí para ser utilizada. E aí eu só trouxe alguns dos nossos clientes, inclusive a maioria os atuais. Então, a gente atua em quaisquer segmentos,
né? Quaisquer segmentos. Então, às vezes, ai, Fábio, mas eu não tenho um RH do jeito que a Sandra falou, estruturado. O meu centro de custo é muito tímido. Puxa, mas às vezes uma palestra pontual, um motivacional, um treinamento de técnicas de vendas já dá, né? Um up na equipe e a gente engaja, inova e motiva, né? Eu falo que tem coisas que são simples. Vocês veem, semana passada eu dei uma palestra online para a Sabesp falando sobre diversidade com foco no regionalismo, né? O quanto é importante cada um respeitar a origem do outro, o dialeto que é diferente do meu. E nós estamos ali por um mesmo propósito, né? O respeito às diferenças. Então eu dizia lá na palestra para a Sabesp, a gente tem diferenças, sem dúvida, mas qual que deve ser sempre a nossa maior semelhança? O respeito. E eu acho que às vezes falta também outros departamentos respeitarem o RH, né? Nós somos apoio. E nós precisamos falar uma mesma língua. Um RH, um DP que não sabe onde a empresa está e onde quer chegar e não interage de modo a unir esforços para alcançar melhores resultados, é importante a gente rever um pouquinho os nossos conceitos. Aí eu destaquei o Sim de Lojas. Bom, mas vamos começar preparados? Preparadas? Quando a gente fala de custo e lucratividade, a gente tem que conceituá-las, né? Porque não somos do financeiro, nem todos. Então, qual seria essa diferença de custo e lucratividade? Eu tenho um irmão que é economista. E ele sempre me explicou essa diferença. Mas eu, como gestão de pessoas, que sempre fui, sempre enxerguei custo como investimento. E eu sei que às vezes não é fácil, não é? No financeiro, a gente conseguir fazer com que eles entendam isso. Mas o conceito é simples. É todo e qualquer gasto ou saída de caixa que uma empresa tem e que esteja diretamente relacionado à produção dos produtos ou serviços. Agora, qual é a minha especial missão hoje? É convencê-los, né? E fornecer informações necessárias, que eu vou chamar aqui de dicas de ouro. Olha que coisa boa. Para que a gente volte à nossa realidade e convença o nosso lojista, o nosso financeiro e até os nossos pares que quando se fala em pessoas, em capital humano, que vai gerar o financeiro, a gente precisa investir, né? E aí eu digo que não é só benefícios. Não. Nós vamos ver que existe algo que mantém os colaboradores numa empresa e faz com que eles cresçam junto da empresa, que é o que eu chamo de salário emocional. Então, não importa se você tem, né, um fluxo de caixa que te permite um orçado anual a você investir nisso, naquilo outro, mas que pelo menos o salário emocional, enquanto representantes de pessoas, a gente possa realizar. E são coisas simples. É um baixo investimento para quem oferece, né, Jailma? Mas de um alto valor para quem recebe. Então eu já começo essa reflexão. De repente eu não tenho poder financeiro de decisão na minha loja. Minha lojinha não permite. Talvez investir mundos em fundos no que eu gostaria como RH. Ok? Mas então, o que você, enquanto pessoa, pode transformar na vida daquele colaborador? Pequenos gestos. Posso dar aqui milhões de exemplos que têm um baixo custo ou nenhum custo. Mas para quem vai receber aquilo, é de um valor gigantesco. 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 E a lucratividade, que todo mundo ama,
vai ser o ganho que a empresa, né, vai conseguir gerar através do trabalho de cada um, né, sem dúvida. E é um dos principais indicadores econômicos de qualquer empresa. E claro, quanto mais eu tenho resultado, mais competitivo eu me torno. O que vai diferenciar o atendimento da minha loja X para as lojas Y, Z e W? Qual é o grande diferencial da sua marca? Qual é aquilo que é aquilo que só você faz como RH que nenhum outro lojista faria? De novo, eu estou falando de salário emocional. O quanto a gente pode receber de volta dos colaboradores em engajamento, comprometimento e resultado. Porque, de novo, falando nas pesquisas da GPTW, o que mais mantém hoje no mundo, nas melhores para se trabalhar, não é remuneração e nem benefícios. Não acredito, Fabiana. Como assim? Não é. O quesito que mais aponta nas pesquisas de clima da GPTW, das empresas que são consideradas as melhores para se trabalhar, é o colaborador, vocês não vão nem acreditar, sentir que ali naquele ambiente ele tem uma possibilidade de se desenvolver. Isso que a Cindy Loja está promovendo para vocês essa manhã e promove todo o bimestre aqui, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Se vocês beberem desta fonte e repassarem isso à equipe de vocês, vocês estarão mantendo os colaboradores junto de vocês, que é o que a gente chama de clima, né? Organizacional. Talvez eu não tenha o melhor salário. Talvez eu não tenha o plano de saúde odontológico que eu creio que mereça. Mas eu estou comprometido, eu estou engajado e eu vou colaborar para que, através do resultado que eu vá gerar, quem sabe um dia eu tenha essa possibilidade. Quem sabe um dia, não é? Então, nós temos, sem dúvidas, papéis aí fundamentais para isso. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como seria na cabecinha de vocês e no coração esse RH que gera lucro, hein? Como é que seria? Quem gostaria aí de dar uma ideia? Ou uma palavra que te remeta? Olha, eu acredito que um RH que gere lucro, 3 pontinhos. Bom dia. Eu acredito que acho que é o mesmo que todo mundo acredita, né? Só que que através desse comprometimento, né, a pessoa ela vai se sentir feliz ali e ela vai se engajar com o objetivo da empresa. Então, ela vai gerar o lucro que a empresa precisa para ter uma sustentabilidade aí. Vai ter um slide que nós vamos falar sobre isso. Que bom. Eu acho que é uma coisa que a gente pega muito na nossa empresa. É pequenininha, né, Josi? É como diz lá, é o RH que está no DP, que está na frente da loja, que está tudo junto, né? Mas acho que as pessoas estando felizes no local, né, fazem toda a diferença, né? Para a vida delas, né? E para a gente também. E qual o custo de tornar uma pessoa feliz no ambiente de trabalho? Às vezes é um bombom, é um bom dia, é um bilhetinho. Obrigada. É um bombom, é um presentinho, é um carinho ao coração, né? Quem mais? O que seria um RH que gere lucro? Eu acho que, bom dia a todos, na minha opinião, é você fazer com que aquela pessoa se sinta parte do negócio. E não simplesmente que eu vim aqui para fazer o meu, para chegar no dia 5, no dia 20, receber o meu salário.
ele tem que se sentir parte daquilo. A partir do momento que ele percebe que ele faz parte daquilo, que a força de trabalho dele contribui para o resultado, as coisas começam a caminhar melhor. Né? Você trouxe uma questão, Hildo, muito falada hoje nos RHs, né? Traduzindo, é o senso de pertencimento. Senso de pertencimento, né? O quanto a gente pode e deve colaborar nesse sentido, sem dúvida. Não quero dizer aqui que tudo é obrigação do RH, tá, gente? Mas é uma grande parte. Você concorda? O quanto a sua presença na sua empresa pode fazer a diferença na vida dos colaboradores, né? Diga, Hildo. É que a gente está gravando. Ele é o precursor, mas ele tem que capacitar os seus líderes. Perfeito. Porque se for só... Desculpa, se for só o RH, não vai dar muito certo. Exato. Mas o RH, ele é a ferramenta que vai capacitar os seus líderes para que eles façam todo esse... Em primeiro lugar, o líder tem que acreditar. Se ele acredita, com certeza ele vai conseguir ter esse engajamento e esse comprometimento das pessoas. Porque o RH ele vai fazer o que for possível, né, dentro da sua atividade, né? Mas se ele não tem a outra ponta, que são os líderes, o RH não está presente nas lojas 24 horas, de segunda a sexta. Ele tem lá o seu escritório, ele vai na loja, ele conversa com as pessoas, com os líderes. De modo esporádico, né? Dá a ferramenta e a munição para que eles possam trabalhar. Mas ele tem que falar, líder, você é parte fundamental nisso. A partir do momento que o líder abraça essa causa, aí sim. Super concordo, né? Exemplo na prática. Hoje eu vou tentar convencer o meu diretor a não os aniversariantes levar um bolo. Eu vou a empresa tem que fornecer o bolo, tem que pelo menos fazer o aniversariante, né? Então eu já até fiz aqui um modelinho. Olha, na prática. Então aqui é um que vai fazer o aniversário. Já fez, na verdade, 9 de junho. Então eu coloquei parabéns, Claudinei. A Drastosa te parabeniza e agradece pela sua dedicação. Então assim, é uma coisa mínima. Baixo investimento. Sim. Imagina o valor. Ai, que bonitinho. Vamos ver se cola, né, pro diretor. Vai colar. Nós vamos te dar aqui algumas ferramentas para convencê-lo. Olha que fantástico. Fantástico. Ela fez uma ideia prática. prática, sem custo. Rápida. Ela é de 53. Nunca teve isso. Nunca teve um nunca. Imagina como isso vai Eu estou lá 12 anos. Pode. Uau. 12 anos já passou. Hoje a gente está no registro 39 mil. Uau. Então, assim, é cultura, né? É cultura. É empresa de judeus, é cultura. Então, a gente tem que começar a modificar, né, essa cultura. Exato. Ações simples, de baixo investimento, que com certeza vai gerar uma mudança cultural, né? A atitude de uma pessoa que representa o RH da empresa pode sim também transformar resultados. Confiança naquele departamento para poder te levar até soluções, né? Então, muitas das vezes eu tenho muitas confianças dos colaboradores que chega até mim e fala, Ju, estou passando por um problema, o gestor está abuso, enfim, essas coisas acontecem. Então, junto ali a gente tenta resolver sempre da melhor forma, não punindo. Então vou te dispensar porque, né? Então é muito isso, é a confiança que eles têm em mim. Então sempre que eu resolvo o problema da melhor forma, respeitando, né, o meu colega de trabalho, porque afinal de contas eu também sou funcionária. Então eu me vejo muito nessa posição, que eu acredito que todo mundo deveria se colocar. O que eu gostaria que fizessem para mim, né? Então é isso.
E aí, pegando o gancho do Hildo, que fala da questão do líder ser esse multiplicador das boas práticas e fazer com que cada um seja, de fato, pertencente àquele ambiente, tem que estar vinculado à confiança. Né? A base de todo relacionamento humano é a confiança. Exatamente. O RH visto como punitivo, né? E não colaborativo. São mitos que a gente precisa, né? Você começar a andar pelos setores, né? Desculpa, Imagina, só isso é com ótimo. Parênteses que o Hildo sempre também traz, como vocês todos estão trazendo, muita informação maravilhosa e muita coisa que faz a gente pensar. Você está de parabéns com a sua atitude aí. É pequena e você não tem noção do quanto isso vai refletir. Eu trabalhava no departamento e eu fazia rescisão. Mas não era nem porque eu fazia rescisão, porque eu também fazia seleção, fazia as duas coisas. Quando eu abri a porta do departamento, a gente às vezes fica meio constrangido, né? O pessoal, RH aí, se esconde. Se esconde, vão se esconder. Isso daí ainda acontece, mas eu acredito que isso já melhorou, né? Muito. Você não acha? Sem dúvida. Vão se esconder. A Ju tá vindo aí. Não, né, Ju? Então, sem dúvida, essa questão de ser... Diga. Então você fala assim, até para fulano comparecer. Lascou. Do céu. Pedir para comparecer na salinha do DP. Parece que o mundo acabou. É isso aí. Obrigada, viu, pela participação aí e colaboração. Vamos construindo também, né, essa relação. Então, o RH que gera lucro, né? A gente tem que garantir que o orçamento destinado a essa área seja realmente um gerador de resultados. Todo mundo aqui é cobrado por resultado, sim ou não? Então, a gente precisa, sim, garantir que essa empresa que pertencemos tenha, de fato, lucro. Então, o que eu posso fazer para que cada vez mais eu consiga mensurar, medir, de fato, esses indicadores, né? Eu acho que é quando eu vou um pouquinho mais para lá, ó. Eu tenho que ficar um pouco quieta, mas moquense é difícil, né? E aí, lembra que eu te disse que tinha no meu slide, Ana Lúcia, a palavra felicidade? Tá aí, ó. Além de eu ter essa lucratividade, eu preciso garantir a felicidade das pessoas que estão na minha equipe. Que é o salário emocional. Que é algo muito íntimo, muito intrínseco do ser humano, né? O que eu, enquanto RH, posso fazer para despertar no outro o seu santuário inviolável, né? Outro exemplo. Diga. O que aconteceu essa semana? A gente estava com uma funcionária afastada por licença maternidade. E já estava para ela voltar. Aí eu falei, Gabi, você já viu o afastamento de 14 dias de licença amamentação? Perfeito. Aí ela... Não sabia que existia. Olha. Aí eu falei assim, não, dá uma olhada, conversa com o seu médico. Você ainda amamenta? Ela, sim. Aí eu falei, então, é o tempo que você tem para adaptação da criança, né? E você também. Aí ela foi ao médico, enfim, resumindo, ele falou que não ia dar. Eu falei, então você vai em outro, porque é o seu direito. E aí ela conseguiu. Nossa. Com esse outro. E ela me agradeceu muito, porque, né, o pouco de... A gente que é mulher, a gente sabe. Claro. O mínimo de tempo que a gente tem a mais com E o quanto te custou isso, Ju? Nada. Então é o salário emocional, né? Você também lê o meu slide, né? Vai ter um slide que fala só sobre essa questão da relação trabalhista. Então, uma área de recursos humanos que gera lucro é aquela que compreende que todas as pessoas são responsáveis por atingir aquele determinado resultado. E aí eu venho trazer uma questão um pouco polêmica, né? Mas necessária. O quanto o RH, o DP, está se relacionando com as demais áreas. Com a loja, com o chão de loja. Com as condições que está aquele estoque. Como está o refeitório desse colaborador. Eu que viajei, gente, o Brasil afora por 20 anos, treinando equipes de vendas em lojas, eu já vi condições... Muitos aqui duvidariam.
Às vezes um banheiro limpo dá dignidade e motiva muito mais do que, às vezes, vou usar seu exemplo, fazer um bolo para os aniversariantes do mês. Né? Então, o quanto eu também posso colaborar como RHDP para atingir esse resultado, porque são as pessoas que vão construir esse resultado. E eu preciso, como RH, também ser estrategista. E aí eu trago para vocês uma frase que talvez eu poderia fazer 10 slides só com ela. Vejam só. Realizar transformação e alinhamento entre comportamento e estratégia exige esforço? O que vocês acham? É fácil alinhar o comportamento humano com estratégia? E ações combinadas de desenvolvimento entre processos e pessoas. É fácil também? O RH gerações que processos e pessoas se conversam? É uma tarefa simples? E aí eu tenho que trazer para vocês uma ilustre frase de Simon Sinek. Quem conhece Simon Sinek? Super recomendo. Podem digitar, por exemplo, no YouTube, Simon Sinek. Você ama a sua esposa? É um vídeo curto, que ele vai falar muito dessa relação, né, de confiança e de conquista entre equipes. E ele diz uma frase que eu queria repetir aqui para vocês, até para ver se vocês concordam. Tenta de novo, que eu acho que está legal. Alô? Eu até poderia falar sem, né? Ah, tá dando tilt. Perdão. Simon Sinek nos ensina. Prestem atenção nessa frase. Se você não entende de pessoas, você não entenderá do seu negócio. Vou repetir. Se você não entende de pessoas, você não entenderá do seu negócio. Quem aqui, olhando para mim, por favor, concorda com essa frase? Levanta para mim agora o indicador. Bora. O indicador. O indicador. O indicador. O indicador. Ué? Cadê quem vocês levantaram o polegar? Ah! Por que, Maria, você levantou o polegar? Foi assim um automático. Automático? Você, por que levantou o polegar e voltou o indicador? Pois eu pensei. O que isso quer dizer? Que o nosso comportamento, ele grita muito mais alto do que as nossas palavras, ações, atitudes. Por isso que é um desafio o RH alinhar esse comportamento à estratégia. Eu tive estratégia com vocês para fazer essa pegadinha? Meu comportamento traduziu a minha estratégia? Houve um processo? Sim, falei a frase uma vez, repeti, pedi para vocês olharem para mim, e aí vocês repetiram o meu polegar, verdade ou não? Nós precisamos também alinhar o nosso comportamento à nossa prática, né? Então, é um desafio. Essa questão de processos e pessoas é um desafio. Mas como então, né, transformar o meu RH um pouquinho tímido, esse RH que realmente me traz um resultado financeiro, né? E aí, eu quero passar para vocês que quando o RH se posiciona de maneira estratégica, ele vai direcionar a energia. As pessoas vão entender o nosso recado. O exemplo do bolo. Imagina o quanto isso pode transformar vidas e mudar comportamentos. Um gesto tão simplista,
mas que pode repercutir na empresa inteira como um marco. Não é cultural. Quem é essa Juliana que inventou essa estratégia espetacular que eles vão trabalhar mais felizes e, lógico, produzirem mais? Então, se você direcionar energia para desenvolver as pessoas, você vai conseguir mensurar e apresentar os resultados. A gente sabe que as pessoas também, quando não tem, reclame. Quando tem, reclama também. Mas... Então, eu já até fiz a estratégia. 2? É isso. É isso. E a gente vai evoluindo os processos, né? Agora, tem uma luz de alerta para vocês, se quiserem, de fato, ter um RH que gere lucros para a empresa. Se uma ou a maior estratégia de vocês não for voltada para desenvolvimento de pessoas, vocês vão perder tempo. O RH precisa formar, acompanhar, capacitar os seus colaboradores. Investir em treinamento, capacitação, acompanhamento para mensurar os resultados faz muita diferença. Então, eu sei que vocês devem ter milhões de demandas cotidianas, né, Maria? Não é, Josi? Mas dediquem o tempo a essa formação, né? Desenvolvam uma trilha de desenvolvimento para cada colaborador. Façam integração. Às vezes o colaborador, a gente demanda tanto esforço na contratação, na seleção, e não existe integração. Ele cai, puf, né, Hildo? De paraquedas na janela, no meio do vendaval, e a gente às vezes não tem nem o olhar sensível de nomear, por exemplo, um padrinho ou uma madrinha que vai acompanhar aquele novato, né? Que não faz parte da cultura. Não faz parte da cultura da empresa. E é uma ação de zero investimento. Você valoriza aquele colaborador que tem um bom tempo em casa, faz com que ele treine, capacite e acompanhe o novato, a novata. E com certeza você já cria entre os dois o espírito que eu chamo de colaboração. Diga, Hildo. E a gente precisa mudar um pouco essa questão. Claro. Porque a integração é uma coisa muito fria, do meu ponto de vista. Não é tão humanizada, você né? tem que acolher a pessoa. Exato. Olha, você está aqui, meu nome é Hildo, eu vou te apresentar a empresa, mas em qualquer momento que você precisar de alguma ajuda, você conta comigo, aqui é meu telefone, e tal. Você está acolhendo aquela pessoa. É diferente de falar assim, ó, essa aqui é a empresa, essa aqui são as políticas, e tal. Então, se tiver alguma dúvida, você me liga, pergunta depois, tá? Valeu, tchau, bom dia. E vende bem, hein? Na loja, na nossa casa, interno. Mil. Porque eu consigo, não é? Então é isso. A gente garantir essa sustentação do aprendizado, que eu chamo aqui, a gestão do conhecimento, a gente com certeza vai obter resultados. Então eu dei o exemplo do apadrinhamento, madrinhamento, que é uma questão simples, baixo custo, e que você pode gerar essa colaboração entre todos e esse respeito, né? Do mais antigo acolher no ambiente mais novo. Porque, como o Hildo falou, enquanto RH, nós não estamos na realidade do chão de loja. Mas quem estará, de fato, no dia a dia desse colaborador, né? Pertencimento. Exato. Você cria até desse antigo uma corresponsabilidade, né, Hildo? E o novato, a novata que está chegando, se sente pertencente a uma família, não só a uma empresa. Gente, que delícia que está sendo essa partilha. Quem está curtindo? Eu estou. Diga. Ah, não ia falar, Juju? Então, para ter um setor de RH que gere retornos reais para a empresa, a gente também tem que focar nas metas e objetivos, né? Algum proprietário aqui de loja?
Ah, então. Né? Porque às vezes a gente pode ouvir de algum proprietário, né? Ah, muito legal aí você querer uma gestão humanizada, mas e cadê a meta? Cadê meu resultado? Vai. Quando gerar resultado, esse investimento, né, eles falam custo, né? vai. Aquele dinheiro lá que você pediu para eu liberar para você gastar, não é investir, né? Você gastar. Cadê o resultado? Cadê? A gente sabe, né? Que às vezes é curto, mas às vezes é médio e longo prazo. O aprendizado é uma caminhada, né? Então, a gente precisa adotar uma gestão de pessoas que seja capaz de agregar valor e também de otimizar processos. Como é que está isso na sua empresa, né? Será que as poucas ações que a gente consegue fazer, ela de fato está transparecendo isso? Ah, chegou o grande momento, hein, das dicas de ouro. Que a proposta do Cindy Lojas para mim foi trazer um pouco dessas ferramentas para que a gente possa gerar melhores resultados. Então, claro, como a Sandra também muito bem pontuou no início, não existe fórmula mágica, né? Mas eu vou trazer aqui algumas dicas que eu considero de ouro, que dentro da realidade de cada um de vocês pode sim gerar melhores resultados. A primeira grande dica é oferecer treinamentos, que é justamente o que Cindy Lojas oferece a vocês nesta manhã, né? Como é que está isso na empresa de vocês? O quanto vocês têm esse olhar carinhoso e responsável por treinar e capacitar a equipe de vocês? Né? Cada vez mais o desenvolvimento precisa, sim, fazer parte do escopo do RH das empresas. Eu digo não só de levar novos conhecimentos, né, porque tudo muda o tempo todo, como também reciclar conhecimentos. Eu acho engraçado que algumas lojas, quando me contratam, e eu pergunto o perfil do público, ah, não, são os recém-chegados. Eu me preocupo com o que estão lá há anos. Eu juro que eu me preocupo. Eu me compadeço da fragilidade do conhecimento dos que lá estão. Adianta eu treinar, capacitar os novos, sem reciclar os antigos? Como é que vai ficar essa cultura? Confusa, né? Não é, Josi? Vai gerar uma certa confusão. Por quê? Os dois vão atender o meu cliente. Como é que eu ensino para um e não capacito e reciclo aquele que já está lá há um tempo, né? Então, é função, sim, nossa, RH estratégico, estimular esse conhecimento e educação. Ah, Fábio, mas eu não tenho verba para contratar você, não. Mas você pode, como RH, estimular o conhecimento. Olha que coisa maravilhosa aqui nessa sala. Vocês têm ali dicas de leitura. Se o RH proporcionar um cantinho da leitura, né, indicações de livros, que sejam mural, com algum texto reflexivo, motivacional, você já está estimulando conhecimento. Você já está agregando valor. Não precisa pagar um curso para o colaborador, mas seja esse agente de fomentar o conhecimento, né? Agora, é claro, se eles puderem participar de cursos como esses, de grande valia. Depois, são muitas vantagens, né? Você reduz o tempo do aprendizado, porque você compacta um conhecimento que às vezes a pessoa leva anos para adquirir em tópicos. Se for de uma maneira lúdica, com dinâmicas e didática, melhor ainda, e temos muitos recursos hoje para isso. E você também incentiva a facilidade de reter conhecimento. Qual a única coisa que ninguém nunca levará de nós? Conhecimento. E quanto mais você multiplica aquilo que você conhece, melhor você se torna, né? Pessoal e profissionalmente. Então, a gente pode fazer, né, essa facilitação dessa aprendizagem? Claro. Faz aí um estudo.
foca nas dificuldades da equipe, faz um levantamento. O que você gostaria de saber mais? Olha, se vocês soubessem o que eu viajei esse Brasil afora, ensinando para as equipes do segmento têxtil. Quem é aqui do têxtil? A diferença das fibras naturais para as sintéticas e as artificiais, vocês não vão acreditar quantas vidas eu transformei. Explicando que modal não é algodão, né? Enfim, que a microfibra não é uma coisa de outro mundo. Às vezes, quem está vendendo lá na ponta um tecido, não sabe nem a composição dele. Porque às vezes a gente treina muito colaborador com a questão comportamental e esquece também da questão técnica, né? Então, qual é o seu produto ou o seu serviço? Eu não sei. Será que se você visitasse qualquer uma das lojas de vocês e chamasse hoje, dia 14 de junho de 2023, alguém para te atender como cliente oculto, será que esse vendedor, essa vendedora te convenceria de adquirir o seu produto ou serviço? Aliás, tem uma coisa que eu amo, é fazer cliente oculto. Tem uma coisa que eu amo, é o cliente oculto, né? Então, cabe a nós observar quais são as necessidades de cada time. Porque nem todo time tem a mesma necessidade, nem a mesma loja tem a mesma necessidade. Então, como é que você faz esse levantamento, né? Como é que você faz esse levantamento das necessidades? Porque uma coisa é eu achar lindo o tema diversidade no regionalismo. Outra coisa é na prática. Isso é um problema na minha equipe? As pessoas não respeitam quem vem de fora de São Paulo? Debocham, implicam, praticam bullying com sotaque alheio? Não respeita a cultura, a diversidade? Então, a gente precisa promover, né, essa capacitação, porque o colaborador vai dizer, eu não vou sair dessa empresa. Ela todo mês me traz uma formação. Eu toda semana chego no mural, reflito sobre um tema. Ela celebra comigo as minhas conquistas, o meu aniversário. Então, vai aumentando os profissionais para serem mais engajados e ter um desempenho mais efetivo. Tudo bem até aqui? Pausa para o café? Vamos tomar um cafezinho, né, gente? Que essa é só a primeira dica de ouro. E aí, para amarrar essa primeira dica de ouro, que é oferecer treinamento e capacitação, eu venho com uma pergunta. Ai, Jailma, como eu escuto isso? Né? Ah, mas e se eu treinar e o colaborador for embora? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Ah, mas se eu tivesse custo de treiná-lo e ele me deixar na mão, vou preparar ele para concorrência? Não é assim? Aí, junto com essa pergunta, a gente tem que fazer outra, né? E se eu treinar e o colaborador for embora? Aí vocês devolvam. E se eu não treinar e ele permanecer aqui? Hein? O que é pior? E aí é claro que eu trago o espetacular Henry Ford para dizer que essa frase, enquanto pergunta, não é minha, que ele vem nos ensinar, né? Pior que treinar um funcionário e ele sair é não treinar o funcionário e ver ele ficar. A Adriana é forte, não é? Ai! Então, só para resgatar a primeira dica de ouro antes do café e encerrar aí com chave de ouro. Então, se algum lojista, proprietário, financeiro fizer essa questão, você já... E se a gente não treinar, não investir e ele ficar e atender nosso cliente, hein? Como é que será o nosso resultado? Boa, né? Gostaram? Segunda dica de ouro. Ai, Sandra falava, conversávamos com Jailma e também lá no café, né? Assertividade nas contratações. Quem aqui tem dificuldade em contratar, né? Em manter quem contratou. Em fazer essa criatura abençoada humana gerar resultados. Então, a gente
fala que esse é um fator crucial, né? Aliás, quando eu me formei na minha pós em marketing, o meu TCC foi sobre endomarketing, né? O marketing para dentro, que é o marketing com colaborador, a colaboradora. Às vezes a gente investe muito em campanhas de marketing, né? Com os clientes externos, e quem cuida do cliente interno, que é quem tem que atender o seu cliente externo. Quem? Claro, RH. Então, a gente precisa estar atento nas habilidades comportamentais, né, dos candidatos. Quais são os conhecimentos necessários para ele desempenhar a função dele. E é o que a gente conversava, né, Jailma? Às vezes, até a gente que tem tanta experiência se surpreende com o comportamental. Verdade ou não? Mas é assim. Existem ferramentas incríveis para se analisar o comportamento humano, não só durante a entrevista, mas nos meses de experiência. Só que, às vezes, as experiências também se surpreendem, não é? Acontece. Agora, qual é o grande segredo para você evitar a rotatividade e poder investir com tranquilidade no colaborador e ele permanecer conosco? Quem sabe? Qual seria o segredo do sucesso para que a gente contrate um colaborador, possa investir nele com tranquilidade, né? Que ele vai se tornar ali fiel a nós e crescer conosco? Qual é o pulo do gato? É contratar com foco na cultura da empresa. Se não houver a observação das expectativas do colaborador e essas não estiverem alinhadas com a empresa, esquece. Você pode contratar o melhor colaborador, com o melhor currículo técnico, pode até fazer o DISC, outras ferramentas comportamentais, se as expectativas dele não estiverem alinhadas com a cultura da empresa, esquece. Esquece. Vale dizer, o quanto o nosso propósito de vida, quando está alinhado à cultura da empresa, faz sentido. Imagina, eu consigo hoje, através do meu trabalho, ter a grande paixão no que eu faço, porque está intimamente ligado ao meu propósito de vida. Então, às vezes, onde foi que eu errei? Ó céus, ó vida! Eu fiz de tudo, dinâmica, chamei 200, vieram 20, dos 20 ficaram 10. Entre os 5 melhores eu escolhi. Cadê quem não ficou? Porque você não fez as perguntas fundamentais, que são: quais são os seus valores? Você sabe o seu propósito de vida? Deixa eu entender, para alinhar com você, suas expectativas junto à minha. Você conhece a nossa empresa? A história? Qual é o nosso objetivo, a nossa missão principal? Te acalenta o coração saber que você vai fazer parte disso? Sim? Não? A gente acaba, às vezes, aplicando algumas dinâmicas ou fazendo algumas perguntas tão técnicas, e muitas também comportamentais, para analisar a criatura no desempenho da função. Mas não sabe os valores dele, não sabe os objetivos, não conhece o propósito, e às vezes a pessoa vai mergulhar na missão, visão e valores da empresa. Sabe lá quanto tempo depois que ele foi contratado? Tem muita gente que me questiona: Fábio, como é que a Ambev é uma das empresas que é certificada todo ano como as melhores para se trabalhar? Nossa, você não sabe? Quem trabalha lá, nossa, dá o sangue, agressivo, não tem vida. Simples. Ela contrata pessoas com foco na cultura Ambev. Simples assim.
Então, será que a Alô Bebê está contratando pessoas com foco na cultura Alô Bebê? Então é isso. E é claro que isso vai transparecer no desempenho, né? Vai transparecer no desempenho do colaborador. De repente ele deixou de gostar da minha empresa? Não, talvez ele nem conheça. Como é que ele vai gostar? Ele nunca mergulhou na cultura. Como é que ele vai alinhar o propósito de vida dele à missão, visão e valores da empresa que ele faz parte? Depois, bom relacionamento com e entre líderes. Claro, ninguém alcança sucesso sozinho, né? E aí você quer ver eu morrer? É você tentar identificar. E é triste porque dá dor no coração. Dentro de uma grande equipe, as famosas equipes. Quem aqui já viu equipes dentro de uma mesma equipe? O que eu tenho a ver com... Não é minha função. Equipe. Isso é problema lá do RH. Bate lá na porta da Maria Assunção. Eu não fui contratado para isso. Aliás, em chão de loja, o que eu mais escuto em campo. Eu sou vendedora, eu não sou faxineira, não. Desvio de função. Eu sei os meus direitos. Vamos gravar. Então, por que eu coloco líderes? Porque é o que o Hildo muito bem pontuou. O líder que é meu multiplicador. Ele é o meu gestor em cada loja. Se eu não tiver um líder que tem um bom relacionamento, não só entre os liderados, mas até entre os outros gestores, como é que a gente vai atingir o sucesso? Né? Se a equipe quer trabalhar de forma eficiente, tem que ter harmonia, tem que ter bom relacionamento. Uma coisa que a Juliana pontuou, que eu não quis esticar, porque eu ia falar aqui. Empatia. Palavra, né? Usada universalmente. E aí eu queria perguntar para vocês conhecem, hein, Marisa? O conceito universal de empatia que todo mundo fala? É simples. Empatia é se colocar no lugar do outro, não é isso? Pensar como o outro, sentir como o outro, agir como o outro. Mas há aqueles que ainda complementam esse conceito de maneira errada. Tudo tem limite, né? Vocês já ouviram que, além desse conceito universal, eles tentam explicar de uma outra forma, né? Eles falam assim: empatia é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse? Está errado. Está errado. Isso não é empatia. Empatia é eu fazer a Sandra aquilo que a Sandra gostaria que eu fizesse com ela. Polêmico, né? E aí a gente conversava no café, eu nem esbocei muito, viu, Marisa? Para a gente conversar aqui, né, Josi? O que é um RH ter empatia pelo outro? É conhecer o outro por trás do crachá. Se eu não conheço o outro por trás do crachá, eu não gero conexão com ele, logo, eu só vou cobrar meta e resultado. Quer ver eu morrer? Quando eu atuo na área de vendas como consultora. E às vezes eu sou obrigada a chegar para o lojista, ou até para o gerente, a supervisora, e dizer: olha, vamos aprender a celebrar e elogiar e parabenizar o esforço que o time fez para alcançar a meta, mesmo que não tenha
alcançado. A gente não reconhece, não elogia e não parabeniza nem o esforço da equipe. Pode ser que ela não consiga atingir o objetivo, a meta? Pode ser. Não fez mais que obrigação. Você paga para isso. É péssimo, isso não é liderança. Isso não é gestão de pessoas. Imagina você elogiar o esforço de uma equipe que de fato você acompanhou, viu o esforço, que surgiram ideias inovadoras, mesmo que não atingiu a meta, você reconhece. Parabeniza, celebra, faz um elogio. Essa equipe vai te devolver o mês que vem de que maneira, hein? Claro! 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 Eu já ouvi de muito vendedor, vendedora comissionada. Ai, Fábio, para que eu vou superar a meta? No outro mês dobram a minha meta? E o meu salário não dobra. Diga, Hildo. Aham. Isso aí. Tá? E a gente quase chegou lá. Quase. Mas tem algumas pessoas que destacaram, que já parabenizar. E aí você começa a fazer essa pessoa que parte do negócio. Fulano, qual estratégia que você usou para chegar a esse resultado? Multiplicar boas práticas. Amo, Hildo. Entendeu? Perfeito. Claro. Por quê? O Hildo não nos enxerga só como números. Somos humanos. Então, se a gente não mudar esse olhar, como eu dizia, né? Celebre o nascimento de um filho, né? Comemore o ingresso de um filho na faculdade do colaborador, o nascimento de alguém realmente importante da família. Seja apoio e, geralmente falando, no momento de luto, de dificuldade. É o conhecer o outro por trás do crachá que vai gerar conexão e vai fazer uma gestão ser humanizada. Porque vocês podem ter certeza, ver? Por um segundo, eu quero que vocês agora, por favor, puxem a lembrança de vocês e se lembre de um líder, uma líder, que tenha marcado a sua trajetória profissional até aqui. Pensa aí. Um líder ou uma líder que te marcou em sua carreira. Pensaram? Próxima pergunta. Qual é a característica principal que te fez escolher mentalmente essa liderança? Pensa aí. Uma característica principal. Pensaram? Última pergunta. Essa característica é de ordem técnica ou comportamental? 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 É isso. Nós, enquanto RH, vamos deixar uma herança ou um legado? Ela falava assim, Hildo, eu te trato como uma Ferrari. O dia que eu te tratar como um Fusca, começa a ficar preocupado. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, puxa, ela me trata como uma Ferrari. E eu sou uma Ferrari para ela. Isso! Você entendeu? Isso eu falo com as pessoas hoje. Eu falo assim, ó, você para a empresa é uma Ferrari. Você não é um Fusca. Perfeito. Não desmerecendo o Fusca, mas você é uma Ferrari. E a pessoa fala, pô, sério? Eu falei, a sua força de trabalho, seu comprometimento. Claro. E aí isso você vai construindo as pessoas. E aí você me fez me lembrar de uma premissa, né? Tem muito líder que chega para mim, ai, Fábio, me ajuda. Ai, não, esse fulano, não tem mais jeito não. De quê? Já fiz de tudo. Gente, é muito mais fácil dispensar um colaborador do que capacitá-lo, verdade ou não? Aí eu brinco, né, que eu não mando ninguém embora, eu promovo ao mercado de trabalho. Mas aí, é claro, depois que eu fiz todo o investimento de tempo, energia, capacitação e acompanhamento.
E muitas vezes, eu percebo isso nas consultorias desses 20 anos de estrada, né, Sandra? Muitas vezes, com outro líder, aquela pessoa desperta, decola, vira Ferrari. E com aquele outro que queria dispensar o colaborador, morre Fusca, né? Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade. Então, a qualidade no clima organizacional, claro que vai refletir no desempenho. Nunca se falou tanto de saúde mental nas empresas, verdade ou não? Gente, o que eu dou de palestra, workshop, treinamento sobre assédio moral, vocês não têm ideia. Infelizmente, nós precisamos também, como RH, ter essa responsabilidade. Como é que as pessoas estão sendo tratadas no ambiente de trabalho? Quanto a RH colabora ou não? Faz vistas grossas ou não? Ah, mas é o jeito do dono da loja. Se conhecesse o jeito dele... Pois é. A gente precisa cuidar com o jeito das pessoas. Porque isso custa muito. Mas não dá para dizer o custo desse colaborador, né? No sentido de sentir-se mesmo muito mal. A gente precisa cuidar também. E isso tem a ver com o clima. E é claro que se eu vivo num ambiente tóxico, onde nem o meu líder me respeita, nem os meus pares compartilham do respeito entre todos, eu vou apresentar bom desempenho? Não tem resultado. Quantas empresas que eu visitei por esse Brasil afora, que quando me contratam me falavam, o problema é esse, e era outro. Geralmente, a maneira como as pessoas são tratadas. Longe uma gestão humanizada. Aí é claro que não tem resultado, né? Claro que não tem resultado. Outra dica de ouro, engajar e motivar colaboradores. É claro, né? O vestir a camisa que a gente fala. Então, quando a pessoa se sente pertencente, engajada, ela tem uma automotivação elevada, né? Aí depende dos desafios. Então, aquela pessoa que está sempre entusiasmada, com energia, você vê que ela ama o que ela faz. Por quê? Ela alinhou o propósito de vida dela à cultura da empresa, né? E é claro que, quais são os principais benefícios se você engaja e motiva a sua equipe diariamente? Aumento da produtividade. E olha, a última pesquisa da GPTW que nós fizemos, nível Brasil, apresentou que quando o colaborador sente um ambiente de autoconfiança e de desenvolvimento, a produtividade cresce 223%. Produtividade é resultado, sim ou não? Mais comprometimento, sem dúvida. Eu me torno corresponsável, até pela dor do meu gestor, que precisa bater a meta para me manter e manter essa máquina funcionando. Menos faltas. Qual é o grande desafio hoje da liderança em chão de loja? Por quê? A gente precisa questionar. Cadê que está acontecendo? Às vezes os colaboradores dão desculpas esfarrapadas ao RH e, na verdade, quem está adoecendo esses colaboradores, às vezes, é o líder. E a gente nem sabe. Pois é. Então, liguem as antenas, né? Qual é a obrigação de cada líder em chão de loja? O colaborador vai embora todo dia para casa, sim ou não? Qual é a missão do líder? Fazer essa pessoa voltar no dia seguinte. E nem todo mundo está preparado. Redução dos acidentes de trabalho. A gente tem que trazer essa dimensão também da saúde física, né? Quantas vendedoras por esse Brasil afora, que o estoque era no andar de cima, com escada caracol, e usava sandália com os dedos de fora. Eu conheço 3 que perderam os dedos. A gente também precisa cuidar disso, né? Como é que está o ambiente de estoque, as escadas, a segurança no trabalho. Entender e acompanhar todos os direitos trabalhistas. Nós falamos sobre isso, né? Se eu sou RH, se eu sou DP, e não falo aqui como advogada que eu sou já há 22 anos. Mas como gestora também em RH. Será que eu conheço as leis trabalhistas?
Será que eu consigo? Porque é uma linha muito tênue e delicada, né? Tem muito proprietário de loja que fala, parece que o meu DPRH está mais do lado do colaborador do que da empresa. Não é isso. Existe uma legislação, né? E claro que quando acontece uma demanda judicial, um processo trabalhista, é preciso olhar para dentro da casa e arrumá-la. O que gerou essa demanda? O que será que eu poderia ter feito que eu não fiz como prevenção? Quando alguém ingressa na área trabalhista, sem dúvida denota insatisfação. Nós precisamos investigar o que de fato aconteceu, né? O que de fato aconteceu? E aí eu coloco aqui que isso implica na perda financeira. Às vezes o RH se desgasta tanto, investe tempo, energia, preocupação em captar novos colaboradores, né, e mantê-los. E o problema às vezes não é o recrutamento e seleção. É manter esse colaborador e mantê-lo de maneira saudável, não tóxica, engajado, motivada. Diga! Olha, híbrido. Eu sou o único que continuou em home. E toda quarta-feira eu vou presencial. E eu cheguei na empresa, todo mundo. O que aconteceu? Misericórdia. Falei, o que foi? Instalar uma câmera no refeitório. Eu, o quê? Aí, isso pode? Eu falei, olha... Aí eu fico naquele impasse. Claro. Eu falei, como que eu vou falar que não pode? Eu falei, olha, se colocou, tá tudo ok, mas eu vou averiguar. E eu fui falar com o diretor, eu falei, isso não pode. Foi feito isso. O furto. Juliana, você está a favor da empresa ou contra? Eu falei, esse é o ponto. Eu estou ao seu favor. Se eu não tivesse, eu ia fazer vista grossa. Delicado, né? Complicado. Questões práticas do dia a dia, né? De novo, o que a gente falou na outra dica, o alinhamento, né, também entre departamentos. Claro. Claro. Pois é. Privacidade, né? A maior parte dos processos é provocada por 2 fatores. Ou a empresa não cumpre a legislação, seja qual âmbito for, ou, e eu coloquei de propósito, maus tratos, porque são 2 palavras fortes, né, Adriana? Mas que denotam mesmo, o colaborador não é bem tratado. Então, aí a gente fala da questão do bullying, do assédio moral, do assédio sexual e tantas outras formas de discriminação que nós temos nos ambientes de trabalho, né? Agora, sem dúvida, o mais comum é o relacionamento entre o líder e o subordinado. A falta de respeito mesmo. Então, vamos evitar, né, esses 2 pontos cruciais. É bom que a gente fique bem atento. E o 6º... E estar sempre de olho nos indicadores de sucesso. Eu trago alguns mais comuns. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês trabalham com esses indicadores ou é muito no achismo? Eu acho. Então é importante o RH ter esse olhar atento. Porque se eu quero um RH lucrativo, se eu vou convencer de repente o proprietário a investir em alguma ferramenta para melhorar o processo e logo o resultado, eu preciso ter dados. Eu preciso ter dados. Então, como eu, enquanto RH, vou fundamentar o meu pedido, a minha solicitação, se eu mal consigo mensurar? É sempre um achismo. Mas o gerente daquela loja me falou. Gente, pode ser a percepção do gerente, única e simplesmente. Mas eu nunca visito loja, viu? Eu sou RHDP, mas um dia eu fui numa das lojas, me pararam no corredor. Nossa! A gente não pode ter essas surpresas, né? A gente não pode ter essas surpresas. Então, como é que está as faltas na sua empresa? Como é que está a rotatividade? Como é que você mensura a produtividade?
Peças por atendimento, ticket médio, preço médio, taxa de conversão. Quais indicadores fazem sentido para o teu segmento, o seu produto, o seu serviço? Horas extras. De que será que estão fazendo tanta hora extra? O tempo de trabalho, os processos, as normas não estão dando conta? Atestados médicos. Eu trabalho como consultora numa indústria têxtil, né? São muitos colaboradores aqui em São Paulo e também no Sul. Pode ter certeza. Quando é muito atestado médico, e depende do CID, o líder está adoecendo a equipe. No mesmo departamento, na mesma célula, é o líder. Adoece todo mundo. Então, a gente tem que tomar também esse cuidado. E acidentes do trabalho, como eu já falei. Então, eu acho assim, é muito bonito o DP lá, né? Armazenar a documentação toda. Eu ainda escuto como advogada e consultora assim, tem que guardar os documentos, né, Fábio? Porque se chega uma reclamação trabalhista, fiscal vem, auditoria aparece. Mais do que armazenar, documentar, precisa analisar, gente. Eu não sei aqui quem é do comercial, mas muitas vezes o proprietário, o gerente, o coordenador, o supervisor, sei lá, cobra, né? Bate a meta, mas não fala como. Qual o indicador que está prejudicando a equipe de bater a meta? É a taxa de conversão que está baixa? Você precisa ter uma ação. É o ticket médio, que está baixíssimo da média da rede? Tem que ter uma ação específica. Produtos por atendimento. Cada cliente que entra na loja não compra nem 3 produtos. O que está acontecendo? Qual etapa da venda a gente pode trabalhar para aumentar esse resultado, essa lucratividade? Então, tem que bater meta, mas não fala como. Às vezes o vendedor se esforça, mas não é o suficiente, não está orientado e treinado. Qual indicador de desempenho colabora para que aquele colaborador não atinja a meta dele? Nós temos que saber. Então, vamos analisar. Lembra que eu falei do salário emocional? Por quê? Vocês vão ver aqui a 7ª dica de ouro. Claro, né? Mundo dos sonhos, Simone. Elaborar, né? Quem não gostaria? Um plano de benefícios, remuneração variável, participação dos lucros. Quem não gostaria? Mas nem sempre a gente consegue, né? Então, vamos ver o que a gente tem de benefício. Como é que está sendo a utilização por parte de todos? Eu estava lá no Mato Grosso, interior mesmo, dando uma palestra para líderes de uma indústria agrícola. No meio do nada, assim. 3 horas de carro, fora as 2h20 de avião. Né? E durante a caminhada toda com eles e compartilhando da gestão humanizada e tudo, aí se levantou um gestor e falou, gente, às vezes a gente acredita que o que vai fazer o olho do outro brilhar é aquilo que a gente acha que brilharia o nosso. Só que não. A gente se preocupou, uma vez numa outra empresa que eu fazia parte, de fazer, né, um plano de saúde, né, plano odontológico. Também conseguimos participação de descontos de percentuais em universidades aqui do Mato Grosso. E um colaborador me parou lá, no meio da plantação de soja e disse, será que vocês não poderiam pensar assim, quem sabe um dia, em dar para nós, todos os meses, 3 pacotes de macarrão e 3 molhos de tomate? Ele plantava tomate, tá? Coisa simples. Então, o que eu quero dizer, às vezes, a gente né? Eu preciso ter plano de saúde odontológico, blá, 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 blá. Às vezes, a necessidade dele é um pacote de macarrão com tomate. Tumultuar a palestra. Imagina, pelo amor de Deus. Mas isso vai ao encontro daquilo que eu sempre acredito.
Às vezes você paga uma consultoria, o cara vem, não, que o cara tem PhD. Não desmerecendo o seu trabalho, pelo amor de Deus, que você é colega. Mas, assim, às vezes você contrata uma consultoria para falar, não, por que a meta não estamos batendo a meta? Não, por causa disso, porque tem esse gráfico tal, não sei o quê. Ô, fulano, você trabalha com a venda, o que você acha que está faltando? Ó, eu e meus colegas aqui, a gente estava conversando, falta isso. Acabou. Pois você resolveu o problema. Só que o Rildo acabou de antecipar. Desculpa, eu falei que eu não queria tumultuar. Estou falando que você já conhecia o conteúdo. Olha que delícia de sinergia, né? O quanto vocês estão conectados com a gestão humanizada. Vou antecipar o slide. É a prática da escutatória. Hoje, né, o quanto, Ana Lúcia, a gente recebe e-mails marketing, né, Adriana? Cursos de oratória, como bem falar em público, como exercer o poder de persuasão, de negociação. Alguém aqui já recebeu, levanta a mão, um e-mail para curso de escutatória? As pessoas não querem quem fale bonito, querem quem escute bonito. Fala que eu te escuto. Né? Então, a escutatória, muito bem pontuado, Rildo, também faz parte disso. Com todo respeito à prática do bolo, né? Eu uso esse exemplo minha vida inteira. Nós temos que cuidar. Porque, às vezes, a gente quer fazer uma atitude generalizada com a empresa toda, achando que é bom, e pode ser um tiro no pé. Por quê? Por exemplo, testemunhas de Jeová não celebram aniversário. Você vai promover um bolo? Não vai ser bacana. A mesma coisa, né? Colônia judaica. Alguém aqui da colônia judaica? Jamais envie flores num funeral judaico. Então, quando eu falei a importância de conhecer o outro por trás do crachá, é isso. Se a gente quer promover ações de engajamento, senso de pertencimento, motivação, a gente tem que cuidar com certas particularidades. Às vezes, por exemplo, no meu aniversário, ambientalizar o ambiente de trabalho com bexigas e tudo mais, é o máximo para mim. Se eu sou um colaborador mais tímido, que não gosto de exposição, se eu chego no meu ambiente de trabalho, a mesa está toda decorada, eu vou me esconder debaixo da mesa. Então, a gente tem que cuidar, de novo, com todo respeito à ação. Será que quem vai receber essa ação vai reconhecê-la como importante, motivacional e de engajamento? A gente tem que cuidar. Fábio, como é que eu resolvo isso? Conheça a pessoa por trás do crachá. Mas eu não consigo, são 80 lojas Alô Bebê. Tá, então que cada líder de cada loja pergunte para cada colaborador como ele se sentiria se a empresa comemorasse e celebrasse a vida dele com um bolo junto de todos. A gente tem que respeitar as diferenças. Né? Só uma reflexão. Então, além de entender o que é importante para o outro, a gente precisa analisar, né? Como é que a gente pode ter essas alternativas mais econômicas? De repente, por exemplo, para esse colaborador que não gosta de comemorar aniversário, eu já ouvi muito isso. Ai, Fabiana, avisa a gerente que eu estou sem graça. Desde que meu pai morreu, eu não comemoro mais aniversário. E eu não sei como falar. Eu já estou sentindo nos corredores da Rádio Peão que vão comprar até salgadinho que eu gosto, mas assim, desde que meu pai morreu, eu não quero mais celebrar meu casamento, né? Não quero. Então a gente tem que respeitar, né? Diga, Jaima. Lá na empresa onde eu trabalho, né? A gente faz essa ação, né, de presentear. Nós temos um grupo de colaboradores que nós criamos na pandemia para facilitar a comunicação. Claro. E assim, eu sou sempre cautelosa, né, quanto a isso, né? Então, assim, para algumas pessoas que eu sei que ama colocar lá no grupo, tal, eu coloco. Perfeito. Como colega de trabalho. Empatia, perfeito. E aí a gente começou a colocar no grupo, né? E de repente, quando eu estava chegando próximo do aniversário de uma colaboradora, ela veio até a mim e falou: Jailma, não me coloca no grupo. Tá vendo?
Eu falei, bom, essa avisou, respeitei. Aí o que eu faço agora, né? Aí os demais colaboradores não sabem, né? E ficam, um coloca, outro não coloca. Então, assim, quando tem um aniversariante e eu vejo que a pessoa gosta, eu nem coloco. Eu peço para alguém colocar. Ótima estratégia. Mas o que eu ia dizer, por exemplo, ela não fez uma ação só que ela vai apresentar para o diretor, ela fez 2. Qual é a minha sugestão para ela? Né? Pensando na empatia e conhecer um pouquinho de cada um por trás do crachá. Para aqueles que gostam de celebrar, o bolo. Para aqueles que não gostam, gente, esse cartãozinho que você fez com a foto da pessoa e as felicitações, sim, de modo particular, íntimo, né? Pode fazer a diferença. Eita, lasque, cuidado. Pronto, é isso. Já falou, e tudo bem. Eu falei, eu posso fazer e te entregar? Eu não vou colocar no quadro. Ah, pode? Então, ok. Então, é isso. Chegamos... Não, e tem gestor que me procurou e falou assim, não, mas ele tem que participar, porque é uma brincadeira. Olha, esse mundo. Tem que... Se eu pudesse, eu exterminaria da boca de todo mundo, né, Adriana? Tem que. Não é tem obrigado. Que nada. Tem que nada. É muito pessoal, né? E aí, de novo, né? Atenção ao salário emocional. Então, olha, nós já estamos aqui na 7ª dica. Faz sentido até agora para vocês as dicas? De novo, o centro são as pessoas. Como é que o RH vai gerar lucro? Não precisa ter um alto investimento financeiro. São pequenas ações no dia a dia que vão trazer essa lucratividade. Claro, é bacana promover uma palestra, né, um curso, engajar todo mundo, celebrar. Mas não é só isso. De novo, o que mais mantém as pessoas nas empresas por mais de 5 anos é a possibilidade que elas encontram e as oportunidades de desenvolver-se enquanto fazem a carreira. Então, o que seria de baixo ou nenhum investimento que você, enquanto RH, pode promover junto, né, das equipes, mas que vai gerar um alto valor, uma percepção incrível para quem recebe? É o salário emocional. E, não menos importante, né, de dica de ouro, seguir os pilares do RH inteligente. Ai, Fábio, como é que é? Eu quero ter um RH inteligente na minha lodinha. Como é que eu faço? Né? Então, as premissas, já falei que o Rildo leu os slides também. Sem dúvida é o senso de pertencimento. Será que todos os colaboradores da sua empresa se sentem pertencentes àquele ambiente? As expectativas estão alinhadas, conectadas, existe um acompanhamento para isso. E é o que ele também nos trouxe, né? Como é que está a escuta? Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. E aí eu falo da escuta ativa, né? De corpo, de alma e de coração. Gente, eu imagino quanta demanda vocês têm voltando para a realidade de vocês, tendo passado essa manhã conosco. Não é? Mas assim, se você tirar que seja 10 minutos do seu dia para ter uma escuta ativa com alguém do time de vocês, vocês não sabem quanto isso vai repercutir, né? Inclusive em lucratividade para a empresa de vocês. As ações genuínas, particulares, únicas e exclusivas que vão fazer a diferença no todo. O que vocês falaram dessa conexão, né, Maria? Que entra na sala da Maria para desabafar, contar um problema. Ou, às vezes até nas entrelinhas quer fazer uma pergunta até sobre o olerite, mas daí você percebe que o problema não é o olerite, né? Está por trás do olerite, é que vai fazer a diferença. E às vezes quem está lá no dia a dia de loja, só ouve, não escuta. Sabe por quê? Vou explicar por quê. A maioria dos líderes nas lojas foram educados no mundo corporativo, no varejo, a serem pessoa-resposta, verdade ou não?
Enquanto a Maria da Assunção está falando comigo, eu já estou formulando uma resposta para ela. Quem aqui na fala se sentiu interrompido em algum momento pelo outro que estava ali à sua frente? A gente não pratica a escutatória. Enquanto o outro está falando, a gente já está reformulando um comentário, como eu vou interromper, meu Deus, está cansativo, ela não para de falar. Você não pratica a escuta. Concluir o pensamento? E nem era. E nem era. Já aconteceu. E como é que fica? Como é que fica? E detalhe, nós, enquanto RH, enquanto líderes, né? Que a gente sabe para os líderes também. Sim, vocês também, são líderes, né? sem dúvida. Os líderes das lojas, inclusive. Também. A gente tem que estabelecer uma relação de confiança, porque se numa oportunidade como essa, a pessoa vem e você já tentando se antecipar, já corta, já elucubrou todo um raciocínio, já deu um parecer sem nem ela ter finalizado, essa relação fica comprometida. Da próxima vez, ela não vai te procurar. E aí você pergunta, mas o que está acontecendo? O RH tem que estar ali próximo, não só o RH, os líderes como um todo, né? E essa relação de confiança é conquistada no dia a dia. Às vezes, nessa escutatória, às vezes a pessoa vai falar com você um assunto pessoal. Eu falo por mim. Eu estou com um problema em casa, meu filho não estava legal. Eu sou a pessoa que passa uma semana e eu falei, teu filho melhorou? Caramba, ele lembrou do meu filho. Pois é. Essa relação eu ganhei um ponto, entendeu? Sem dúvida. E aí vai indo. Eu não vou falar mais que eu estou cortando a tua palestra aí, você vai falar que eu estou lendo tudo. Tchau. Imagina, isso é maravilhoso. Então, algumas ações estratégicas para serem implementadas internamente, para aumentar a produtividade e o resultado, talvez tenha que ser fazer investimentos em ferramentas. Como é que se está analisando os dados? Existe um sistema pronto, customizado para isso? Como eu vou mensurar o meu resultado? Né? Falei, a maioria das ações em gestão de pessoas é a longo prazo que você vai ter o resultado. Como mensurar isso? Né? Como mensurar isso? Depois, promover programas de bem-estar na empresa. Gente, às vezes um alongamento, uma ginástica laboral, faz toda a diferença. Às vezes, como eu falava com a Marisa, né, Marisa? Sair de dentro da caixinha, vai lá olhar a concorrência. A não concorrência também nos ensina muito. Pega um colaborador seu que está com uma determinada dificuldade em gerar resultado, bora ali passear comigo aqui no centro de São Paulo, vamos fazer uma experimentação como cliente oculto. O que a gente pode aprender, né, com o outro? Ações simples, que às vezes a gente está tão ali, no dia a dia, que não consegue dimensionar essas oportunidades. Né? Depois, mapear a jornada do colaborador. E aí? O que eu promovi de conhecimento para esse colaborador? Nossa, ele completou 90 dias, e aí? Né? Efetivamos? Não. Mas o quanto eu colaborei para que ele permaneça, queira crescer conosco e nos gerar resultado? Depois, oferecer mais flexibilidade na rotina de trabalho. Aí não estou dizendo, né, para o povo folgar o tempo todo, mas assim, às vezes um rodízio de funções, com a intenção de querer desenvolver determinada habilidade ou competência, já muda a rotina, torna ela mais flexível. Aqui não estou dizendo para dar o day off o tempo todo, né? Não é isso. Reduzir a jornada. Não, mas assim, tira um pouco também o colaborador da zona de conforto. Faz ele experimentar outras realidades. Isso gera engajamento, motivação e o senso de pertencimento. Né? Oferecer planos de benefícios flexíveis e diferenciados. Às vezes, gente, como vocês falaram, um bombom numa caixinha. Né, Jailma? Como eu falo também, às vezes os gerentes nas lojas não trabalham nem os sonhos dos colaboradores. Faz lá. Desenha uma árvore num painel, pede para cada um colocar o seu sonho naquela árvore, seja com uma frase, com uma imagem da internet. E aí fomenta isso durante todo o ano. Cria lá um carimbo, sonho realizado. Quando o colaborador realiza aquele sonho, vai lá, né? Pá, carimbe, solta
fogos e comemora e celebra, às vezes ações simples que não geram um custo alto. Porque eu não tenho como fornecer plano de saúde, cesta básica, odontológico, não consigo não, Fábio, tá? Mas dentro da sua realidade, o que você pode promover? E aí, trabalhar com novas ferramentas para treinamento, né? O que eu posso colocar de diferente? Um vídeo curto, um texto de reflexão e partilha. Que ferramentas eu posso criar? Eu consigo atingir essas pessoas online? Eu posso fazer um bate-papo online? Gente, às vezes, 10 minutos antes de uma reunião que o gestor tem com o time, você pode promover conhecimento. Aproximar-se deles através da comunicação interna, né? Newsletter, tem um mural, não tem, é um WhatsApp. O que você consegue? Identificar as gerações profissionais na empresa. A gente falava também no café da sucessão. Acho engraçado. Tem líder que fala, ai, Fábio, que aqui não tem plano de carreira, não. Aí eu falo, não tem, porque eu nunca fui promovido. E aí eu pergunto, será que você nunca foi promovido porque você não conseguiu desenvolver, capacitar ninguém para ficar no seu lugar? Cri, 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 cri. Pois é. Reclama que não é promovido, mas não delega, não desenvolve, não capacita. E é isso. Se a gente não desenvolver novas lideranças, como é que a gente vai criar sucessão? Não é, Maria da Assunção? Um dia nós vamos estar mais lá. Cadique, como é que vai ficar a equipe? E claro, ter foco nas pessoas. Então, o setor de RH lucrativo tem tudo para ser esse departamento que vai crescer e aumentar os lucros, né? E aí eu vou encerrar falando que a maior fonte de lucratividade é gestão de pessoas. E aí eu tinha que trazer, gente, na íntegra essas frases de Chavenato. Gestão de pessoas é função gerencial que objetiva o relacionamento entre as pessoas que atuam nas empresas em busca dos objetivos das organizações e dos indivíduos. Então, de novo, o quanto eu conecto o propósito de cada colaborador aos objetivos da empresa. E aí, né, essa mudança toda foi quando a gente não tinha ainda os colaboradores como valor. Não eram tão valorizados. Só se importava o lucro. Como vocês falaram, né? É obrigação bater meta. Né? Então, aí Chavenato vem dizer, será um grande desafio para esta área abordar as pessoas como seres humanos. Para encerrar isso, eu preciso ser tratado como ser humano e não como um simples recurso organizacional. E aí eu quero passar para vocês, para a gente fechar aí, todas essas dicas de ouro, esse vídeo bem curto, que é do nosso CEO global lá da Great Place to Work, que ele vem trazer uma realidade mundial. Ele vai dar para a gente 4 dicas, né? Para amarrar todas essas de ouro, como de fato eu, como RH, como gestão de pessoas, posso promover esse excelente ambiente, né? Para se trabalhar. We survey CEOs, police officers, truck drivers, cooks, engineers. If people are working, we've surveyed them. And what we know in terms of their happiness, workers all want the same things. There's 3 billion working people in the world, and about 40% of them would say they're happy at work. That means about 1.8 billion, or almost 2 billion people, are not happy at work. What does that do, both to those people and the organizations that they work in? Well, let's talk about money. Organizations that have a lot of happy employees have 3 times the revenue growth compared to organizations where that's not true. They outperform the stock market by a factor of 3. And if you look at employee turnover, it's half that of organizations that have a lot of unhappy employees. The miracle thing is you don't have to spend more money to make this happen. It's not about ping pong tables and massages and pet walking. It's not about the perks. It's all about how they're treated by their leaders and by the people that they work with.
So, I'd like to share a few ideas that create happy employees. Idea number 1. In organizations where employees are happy, what you find is 2 things are present: trust and respect. Leaders often say, we trust our employees, we empower our employees, and then when an employee needs a laptop, and this is a true example, 15 people have to approve that laptop. So for the employee, all the words are right, but 15 levels of approval for a $1,500 laptop, you've actually spent more money than the laptop on the approval. And the employee feels maybe they're really not trusted. So what could an organization do to have a high level of trust? The first organization that comes to mind is Four Seasons. They have magnificent properties all around the world. And their employees are told, do whatever you think is right when servicing the customer. To hand that trust to your employees, to do whatever they think is right, makes the employees feel great. And this is why they're known for delivering some of the best service in the world. Idea number 2, fairness. The thing that erodes trust in an organization faster than anything else is when employees feel that they're being treated unfairly. Employees want to be treated the same, regardless of their rank or their tenure or their age or their experience or their job category compared to anyone else. When I think about great organizations who get fairness right, the first organization that comes to mind is Salesforce. They found that men and women working in the same job with the same level of proficiency were making different amounts of money. So immediately, they calculated the difference and they invested $3 million to try and balance things out. Idea number 3 is listening. So to be a listener who connects with all types of people, we have to unlearn a few things. We've all been taught about active listening and eye contact, an intense stare, and a compassionate look. That's not listening. Repeating what the person says, that's not listening. Being humble and always hunting and searching for the best idea possible, that's what listening is. And employees can feel whether you're doing that or not. They want to know when they talk to you and share an idea, did you consider it when you made a decision? The one thing that everybody appreciates and wants when they're speaking is to know that what they say matters so much, you might actually change your mind. Otherwise, what's the point of the conversation? We all know the things we need to change, the things that we need to do differently. The way you behave, the way you treat others, the way you respond, the way you support defines the work experience for everyone around you. Changing to be a better person, the world is littered with those failures. But changing because there's something you believe in, some purpose that you have, where you're willing to risk almost everything because it's so important to you. That's the reason to change. If it's not, you should probably find a different place to work. Fantástico, né? Ui! Essa ideia que ele vem nos trazer, eu acho que fecha com tudo que a gente falou até aqui, né? A importância do respeito, da confiança. E aí, a pergunta que eu quero encerrar é: como é que está tudo isso, né, na sua empresa? Quem aqui quer mudar? Quem está disposto a mudar? Então, que vocês sejam, né, esses agentes da mudança dentro da empresa de vocês, de acordo com a realidade. Então, o que eu falei, como é que anda a saúde, como é que anda o local onde as pessoas trabalham, como é que eu estou atento a compreender essas necessidades e como é que está o feedback, né, entre líderes e liderados e o quanto a RH pode ser este apoio. Então, como é que está? Será que o seu time está sendo escutado como deveria? E é isso. Aí a gestão de pessoas, sem dúvida, tem que vir atrelada à missão, à visão e os valores da empresa. Se a sua empresa ainda não tem isso, crie o quanto antes, compartilhe, porque faz parte da cultura. E aí eu encerro, claro, indicando o Great Leader to Work, do Cauê Oliveira, que é o livro, né, Sandra, que Cindy Lojas vai sortear para vocês. E também falando do tema, quem quiser aprofundar mais ou até argumentar com dados e fatos a experiência desse escritor de mais de 30 anos, o Wellington Maciel nos traz esse livro que eu deixo como indicação, O RH que dá lucro. Tá bom? Obrigada, gente. Gratidão.
ela está autorizando eu passar esse material para vocês. A Tenve também está proporcionando para a gente hoje o sorteio de um livro. Gente, eu acho que nem é inquestionável o que eu falei no começo, que nós teríamos uma manhã maravilhosa e muito proveitosa. Vocês concordam com isso? Todos concordam? Tem alguém, gente, que queria falar alguma coisa, fazer um comentário sobre todo o assunto que foi falado? Alguém quer comentar alguma coisa, expor alguma coisa, colocar alguma vivência, alguma experiência? Só agradecer mesmo pelo conteúdo. Foi bom? Foi ótimo. Então tá bom, gente. Olha, eu também agradeço muito a você. Foi muito bom. Eu acho que o conteúdo trouxe, gente, coisas fáceis de entender, né? Eu estava até comentando ontem, eu falei assim, nosso público de RH, de departamento pessoal, nós gostamos sim da praticidade, da forma de falar objetiva, clara, e eu acho que a gente teve tudo isso. Existiram detalhes que ela falou, que você pontuou, que para mim, nos meus alguns anos de RH, com a equipe, os trabalhos que eu já fiz, sinceramente chega até a emocionar a gente, porque a gente consegue ver nesses detalhes resultados impressionantes. Então é isso que não tem mais nada a dizer, você já disse tudo. Então é isso, gente. A gente leva para a gente leva para a nossa vida, para o nosso departamento, que a representatividade que nós temos como RH, é muito maior do que a gente pensa. Às vezes a gente subestima profissionalmente como pessoa em alguns momentos na vida. E isso acontece sim. Tudo bem, acontece. Nós somos seres humanos. Mas a gente está sempre plugado e sempre atento pela representatividade que nós temos dentro da empresa. Empresa pequena, grande, não interessa. Empresa que tem um funcionário ou são só 2 sócios, não interessa. A nossa representatividade na gestão, como pessoa, como RH, é ponto crucial. E eu acho que é um orgulho para a gente. Dentro do panfleto de vocês, tem a avaliação, é rápida, gente. Vocês vão preencher em 1 minuto, né, Simone? Então, preenchendo a Simone com a sacolinha. A Simone é rápida, ligeira. Aí, gente, coloca observações, coloca temas que vocês gostariam de que a gente falasse, críticas, sugestões, tudo isso é muito importante para a gente. Aí, a partir da avaliação, é que nós vamos fazer o sorteio do livro, tá bom? Muito obrigada, pessoal, muito obrigada.